São Paulo e Santa Catarina já possuem códigos de direitos e deveres do contribuinte, instrumento que permite ordenar a relação entre quem paga impostos e quem fiscaliza. Uma troca nem sempre harmoniosa. Os países ocidentais que têm sistemas jurídicos semelhantes ao nosso têm códigos de defesa do contribuinte. O Brasil, não. Apenas para citar como exemplo, nós temos, e mais recentemente, o Código de Defesa do Contribuinte na Itália, na França, há também nos Estados Unidos e em outros tantos países. Quero dar um cumprimento especial ao nosso governador e senador Luiz Henrique da Silveira, que sancionou em 2005 em Santa Catarina o Código de Direitos e Deveres do Contribuinte. Posso testemunhar que nesses 7 anos de vigência, a experiência que temos é muito positiva, tanto nas conversas que temos com o fisco, quanto com os empresários. O Código inaugurou uma nova relação de equilíbrio entre fisco e contribuinte em Santa Catarina. Nós enfrentamos essa situação no exercício do cargo de governador e editamos um Código de Defesa do Contribuinte, tá? Além de editarmos um Código de Defesa do Contribuinte, nós mudamos toda a estrutura de julgamento das notificações, das multas oferecidas pelos funcionários da saúde. Criamos 2 instâncias e a segunda instância deixou de ser um conselho de contribuintes para ser um tribunal tributário. Eu me junto às observações anteriores no sentido de louvar a iniciativa e ver um grande avanço na discussão de conteúdos de legislação que, na verdade, já devia estar promulgada há algum tempo. No Estado de São Paulo, temos esse Código de Defesa do Contribuinte aprovado desde 2003 e com uma boa prática, quer da implementação, quer do Conselho de Defesa do Contribuinte, traçando um paralelo na experiência de São Paulo, que editou, como foi dito, em 2003, uma lei que instituiu o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte. Nesse código, tem, evidentemente, o princípio de estabelecer uma relação de parceria e respeito mútuo entre o contribuinte e o fisco, que foi instrumentalizado pelo funcionamento do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Eu acredito que o papel do CODECON, que é um órgão de composição paritária, integrados por representantes dos poderes públicos e de entidades empresariais e de classe, e que tem por objetivo tornar concreta a política estadual de proteção ao contribuinte, tem sido muito efetivo como instância administrativa de dirimir essas questões entre o fisco e o contribuinte. As relações entre fisco e contribuinte na federação inteira não se revestem do equilíbrio que é pressuposto. Nós temos que pensar o seguinte: em primeiro lugar, existe a relação do contribuinte com a Receita Federal. Só que a relação do contribuinte não é apenas com a Receita Federal, também é, mas é com 5.564 municípios e 27 entes estatais, e também com a Receita Federal. Então, este projeto aqui visa regular em todo o âmbito nacional essa relação. Então, aquilo que eventualmente pode ser desinteressante do ponto de vista da Receita Federal pode ser absolutamente essencial na relação do contribuinte com as outras organizações administrativas. Eu apenas vou dar um relato. Eu sei que nós estamos num nível de abstração muito grande, mas eu gostaria de dar um relato. Eu sou advogado tributarista há 20 anos. Primeiro episódio, protocolo de impugnação administrativa. Chega no balcão, o funcionário diz: não recebo, só tem que marcar por telefone. Não, mas eu não marquei por telefone. Hoje é o último dia do prazo, porque eu fui consultado para fazer a defesa e eu preciso protocolar. Ora, se for o último dia do prazo, tem que pegar uma senha para ir para o final, mas vai ter que ficar esperando. Bom,
repartição pública não é restaurante fino que tem que marcar a hora com um mês de antecedência. O particular tem que ser atendido. É um problema pontual, mas é um problema relevante. Segundo, um contribuinte que me consultou foi levar uma manifestação por escrito através de uma petição. E o funcionário disse, eu não vou receber. Eu não vou receber porque, na verdade, isso aqui você não tem razão. Não, mas se eu tenho razão ou não tenho razão, é um mérito. Você tem que receber porque tem que receber. Então, assim, esses dois exemplos que eu trago, porque eu vivenciei, ninguém me contou, são pequenos exemplos que se espraiam pelo Brasil inteiro, de pessoas que querem apresentar documentos, os documentos não são recebidos. A pessoa só quer um protocolo, não ganha um carimbo, porque eventualmente pode gerar um mandado de segurança que seja impetrado. E assim vai. E a prova de que a matéria que é regulada nesse código é verdadeiramente importante são os milhares e milhares de mandados de segurança que têm que ser impetrados pelos contribuintes frente à administração tributária. Qualquer um de nós pode consultar a internet, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais no Brasil inteiro, e verá que há um sem número de mandados de segurança que precisam ser impetrados porque o contribuinte está em dívida, mas não consegue autorização para emissão de talonário fiscal. Ele quer obter uma certidão de regularidade, ele não consegue, mesmo que nessa certidão diga que ele deve, mas ele está discutindo. Ele não consegue o papel. Então, esses dois exemplos, que poderiam ser somados a muitos outros, comprovam que, efetivamente, esta relação é uma relação, na minha avaliação, e eu falo isso com absoluta sinceridade, como tudo que eu faço na vida, ela é assimétrica. Ela é assimétrica porque existe um ente que tem poder e prerrogativas e um contribuinte, que nem sempre é o grande empresário, às vezes é o pequeno empresário, às vezes é o cidadão comum, que não é especialista em direito tributário e que não tem consciência daquilo que ele precisa fazer. Ele precisa ser ajudado, é preciso um dever de colaboração por todas as entidades que existem no Brasil todo. Outros direitos e garantias necessitam de uma análise mais cuidadosa. O que deve ser feito, e aqui cabe uma sugestão, com a contribuição de representantes da Receita Federal e das fazendas estaduais e municipais, cada uma delas, evidentemente, com material e experiência rica no sentido de contribuir para a complementação dos pontos apontados. Em síntese, o projeto necessita ser aperfeiçoado para suprir algumas omissões, corrigir seus excessos, eventualmente contemplar essa possibilidade de um Conselho de Defesa do Contribuinte, que é uma boa instância administrativa com grande efetividade, mas é sem dúvida um passo muito importante que, de novo, acho que cabe louvar e apreciar positivamente. Eu creio que temos a obrigação de impulsionar esse projeto. E vejo com alegria que nenhum dos palestrantes hoje, ainda que com ressalvas, impugnaram o projeto. E creio que também seja possível explicar que o projeto tem um viés protetivo. É evidente que teria que ter um viés protetivo, ainda que eu reconheça que nós precisamos também considerar, evidentemente, um elenco de obrigações. Por que tem um viés protetivo? Porque o contribuinte está tão desarmado em face do Estado, que tem tantas prerrogativas em face do contribuinte, que é natural que nós tivéssemos que utilizar ou nos valermos da legislação para dar a esse contribuinte um mínimo de condições, vamos dizer, de equilíbrio. Eu quero dizer ao senador Armando Monteiro que tenho convicção que ele, que sempre competente e conciliador, vai fazer o grande entendimento para que coloquemos o mais rapidamente possível essa matéria em pauta para se fazer justiça com o contribuinte brasileiro, sem nenhuma afronta a qualquer órgão deste país que trata diretamente com o nosso contribuinte, apenas para que façamos aqui minimamente o equilíbrio entre o Estado e o contribuinte. A discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe!
Mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.